Seguimos aqui agora com Boris Casoy, para a gente poder ouvir também as opiniões de Boris em relação ao posicionamento do Brasil nessas decisões, não é, de atitudes em relação à Rússia, e se essa posição brasileira pode trazer alguma repercussão positiva, se é o ideal essa posição neste momento, Boris. Bom, o Brasil continua executando a velha música de Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, que é o samba do crioulo doido. Se você pretender explicar para uma pessoa que não tem acompanhado a política no mundo, o que é a política brasileira em relação a esse conflito, você vai se confundir e a pessoa não vai entender nada. Porque o presidente da República basicamente fala uma coisa, o Itamaraty, com pequenas variações, fala outra. Mesmo com as variações, eu não sei se isso é de propósito, ou claro que o presidente autoriza, claro que é para manter uma posição hipócrita, como bem disse o Molica, a hipocrisia nessa condução dos assuntos, e especialmente os direitos humanos. Essa comissão é uma comissão desmoralizada. Só se ela for feita também a favor e contra os direitos humanos pelos países que estão presentes nessa aí. Direitos humanos não têm sido respeitados no mundo. Agora, talvez a Rússia se ressinta, porque o fato é o seguinte: a Rússia não tem o menor respeito por direitos humanos. Direitos humanos é uma frase que não passa pela mente do Putin. Aliás, acham que ele está meio estranho. Esse negócio da mesa comprida, algumas coisas que ele estaria muito irritado, que essa questão da Ucrânia já devia ter sido resolvida com a vitória das tropas. Enfim, dizem que ele não está muito bem. Mas pelo cérebro dele, não passa essa questão de direitos humanos. Não passa. Então, talvez ele queira permanecer nessa comissão para poder se defender o tempo todo. Porque, segundo a Rússia, existe essa obediência de direitos humanos. Depois aquele Dugin, que é o ideólogo do Putin, que está aí hoje nos jornais e tal, esteve no Brasil, tem fãs no Brasil, ele acha que você tem que criar um novo sistema de governo, tal, com grupos, então, mas que esses sistemas devem se abster de várias características das democracias de hoje, inclusive direitos humanos. Quer dizer, direitos humanos é uma moeda em queda neste momento. Agora, o Brasil, a gente fica tentando entender, vamos entender, o Itamaraty está aqui, o presidente está aqui, que é uma posição. O Brasil tinha que adotar uma posição clara e decente, porque o momento é grave, o momento supera interesses agrícolas, supera interesses financeiros. São alguns momentos na vida das pessoas e na vida dos países nos quais você não pode se omitir, não pode ficar em cima do muro, não pode ficar neutro, como o presidente definiu o Brasil, e nem equilibrado, como o ministro das Relações Exteriores corrigiu a posição que o presidente classificou de Brasil neutro, corrigiu para equilibrado. O país tem que se definir. E essas definições são importantes
porque nós somos observados, somos julgados e as relações conosco são baseadas nas nossas ações. Então, de que lado está o Brasil? Eu não vejo o Brasil no bloco desses países autoritários como a Rússia com grandes vantagens, nem comerciais, nem políticas. O Brasil tem que se integrar às democracias, tem que se integrar aos países que prezam a liberdade, essa é a palavra, prezam a liberdade. Aí eu acrescento liberdade de expressão, de ir e vir e de iniciativa também. Essa tem que ser a posição brasileira, essa normalmente sempre o Brasil buscou. Agora, de repente, fica tergiversando aí, varia para cá, varia para lá, uma verdadeira loucura. Eu gostaria de um Brasil claramente definido, com uma direção clara, pró-democracia e pró-liberdade. Então, eu acho que o Brasil deveria aderir, justo ou não, com efeito prático ou não, a essa posição americana de açoitar a Rússia, expulsando-a do Conselho de Direitos Humanos e, se possível, de outros conselhos, até que a Rússia aprenda a conviver com os demais países do mundo. É isso, Elisa. Obrigada, Boris, por mais uma opinião neste dia 3 de março de 2022, 8º dia de conflito, 8º dia de guerra no solo ucraniano. Eu quero lembrar a vocês que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.